Está no ar hoje a segunda edição do programa Fé Viva. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da ansiedade e para isso convidamos a psicóloga Alana Bernardes, que vai falar mais um pouco para a gente sobre a ansiedade. Alana, muito obrigada pela presença. Obrigada. Agradeço pela sua disponibilidade de vir aqui contribuir com o nosso programa. Muito bem, agora nós vamos dar continuidade ao tema que nos propusemos, anunciamos da outra vez, e queremos saber da nossa entrevistada, que com muita disposição veio ajudar-nos a refletir sobre o tema da ansiedade. Alana, como que se realiza o tratamento nas pessoas que trazem o transtorno da ansiedade? Quais são as propostas de tratamento para as pessoas que sofrem de ansiedade? O tratamento, tem duas formas mais comuns, que são o tratamento psiquiátrico, às vezes com o uso da medicação, lembrando sempre a importância da não automedicação, de tomar os remédios de acordo com cada organismo. Então, nós agradecemos a presença da Alana aqui no nosso meio, que tão prontamente se dispôs a nos ajudar a refletir o tema da ansiedade. Por isso eu quero saber dela, um pouco como é que a gente faz para auxiliar no tratamento da ansiedade. Uma pessoa que tem problemas de transtorno de ansiedade, o que ela pode fazer para que ela se trate, para que ela possa ser ajudada no tratamento da ansiedade? Sim, o tratamento do transtorno da ansiedade, ele vem de duas formas muito específicas, as mais conhecidas, digamos assim, que é o tratamento psiquiátrico, faz a consulta com o médico psiquiatra, ele vai passar alguma medicação de acordo com a intensidade do seu transtorno, de acordo com a sua problemática, e a psicoterapia também é uma forma de trabalhar essa questão da ansiedade. São as duas formas mais comuns para trabalhar isso. Alana, sempre em todo caso a necessidade da medicação, ou isso vai ser avaliado com o médico, psiquiatra, depende do grau, como que é? Você sabe explicar um pouco mais pra gente sobre isso? Então, nem todo mundo necessita de fato do uso da medicação, varia de cada pessoa, A gente tem que pensar que a ansiedade, qualquer outro transtorno, ele não é generalizado, Ele é diferente para cada pessoa. Então, algumas pessoas vão sim precisar de tomar uma medicação, às vezes com uma dosagem muito alta, outras com dosagens baixas. Existe também tempos determinados, às vezes um paciente precisa tomar 6 meses, 1 ano, então varia muito, por isso a necessidade de realmente procurar ajuda médica, não se automedicar, porque cada pessoa, cada organismo reage de uma forma diferente. E esse risco ele existe, Alana, sobretudo no tempo em que nós nos encontramos, pessoas estão em confinamento, De repente, por causa até do contexto do confinamento, pode ser que a pessoa surja aí uma ideia equivocada de que ela está muito ansiosa, vou usar a medicação da minha mãe, vou usar a medicação do meu irmão, e não é por aí, Quer dizer, tem que tomar esse cuidado, tem que ir ao médico ou fazer uma consulta virtual, vamos dizer assim, para que isso não aconteça, Justamente. Eu queria agora, uma outra questão que eu queria saber de você, quais seriam as atividades que poderiam ajudar na melhora da ansiedade e quais seriam as atividades que você diria, olha, eu aconselho que não se faça isso porque vai piorar a situação de ansiedade. Você tem para nós uma orientação nesse sentido? Sim, de novo repetindo, que cada pessoa encontra situações que a deixam mais ansiosa, em outras pessoas nem tanto. Mas o que geralmente provoca mais ansiedade é estar em isolamento, Esse tempo que a gente está vivenciando, então não tem essa oportunidade do ir e vir, Fica com um recurso muito limitado. A questão de não ter uma rotina também, A gente, em isolamento, perde toda a nossa rotina de horário de acordar, de fazer as nossas atividades. Então, a falta de rotina também é algo que pode vir a prejudicar e causar sintomas mais ansiogênicos, Pessoas que ficam muito tempo diante da televisão, acho que isso também aumenta, ainda mais as informações negativas, excesso de dados, por exemplo. Eu tenho acompanhado, por exemplo, algumas emissoras mais para verificar o grau de informação ruim que emitem. Tem emissoras que de manhã até o entardecer, até o anoitecer, só tem notícias trágicas e negativas.
para o momento que nós estamos vivendo, isso aumenta certamente a ansiedade, não é? Com certeza, ainda mais que a gente está vivendo um momento totalmente novo para todos nós, né? Que a gente não sabe quando é que isso vai acabar, a gente não tem um controle sobre isso, então ficar com esse excesso de informação acaba gerando mais ansiedade, mais expectativas, mais pensamentos catastróficos mesmo com relação à nossa realidade. E o que as pessoas poderiam fazer de atividades que lhes permitiriam diminuir essa ansiedade, assim, ajudar? O que poderia ser feito? Sim, a gente tem um leque de possibilidades aí então, né? Então manter uma rotina, mas lembrando sempre, né? Cada pessoa faz a sua rotina. Se tiver aquele dia que não tá dando pra seguir uma rotina, tá tudo bem também. Não tem essa obrigatoriedade de seguir sempre uma rotina. Assistir um bom filme, ouvir uma boa música, dançar, estudar, ler um livro. Fazer uma caminhada. Fazer uma caminhada. Os exercícios físicos são excelentes para ajudar a reduzir os níveis de ansiedade no nosso organismo, no nosso corpo. São coisas que ajudam muito. Ter uma rede de apoio, né? Ter pessoas com quem conversar, também é algo que ajuda muito nesse controle da ansiedade. Fazer um curso, né, online, fazer um curso à distância, né, de repente ajuda a pessoa, ela distrai, né, sai daquela fixação, né, naquele ambiente. Sim, e eu acho que outra forma também é a meditação, né? De entrar em contato com ele mesmo para dar uma forma de conhecer o que ele está sentindo, o que ele está pensando, uma forma de controlar também esses sintomas, né? Sim. Existe uma técnica específica para diminuir esses sintomas ansiogênicos? Sim, existem várias técnicas, na verdade, né, pra gente fazer para aliviar a nossa ansiedade. Dentre essas técnicas, as mais conhecidas são as técnicas de respiração, por exemplo, né? A gente aprende em todo lugar, na internet a gente acha um monte de coisa. Então, técnica de respiração realmente funciona, uma respiração profunda, a respiração diafragmática, que é uma das coisas que a gente demora um pouquinho mais para aprender, mas meditação também é algo benéfico nesse processo, né? Tem um tipo de meditação, se assim podemos dizer, que é conhecido como atenção plena, que é o mindfulness, que é também uma técnica que nos ajuda muito a reduzir os níveis de ansiedade. Então você vai prestar atenção no seu corpo, prestar atenção na sua respiração e ficar presente naquele momento específico, né, no aqui e agora. São algumas das técnicas realmente bacanas para conduzir e controlar a ansiedade. Então, pensando na técnica, a gente sabe que existem outras possibilidades de tratamento, né, além da técnica de respiração. Mas e o psicólogo? Como que ele participa nesse processo, nesse contexto, né, de tratamento? E como que ele pode ajudar nesse momento também? Né, como que a pessoa que sofre de ansiedade, como que ela pode ser ajudada, orientada por esse psicólogo nesse processo, nesse momento em que a gente se encontra? Sim. Nesse momento, né, e em todos os outros da nossa vida, é importante a gente ter um acompanhamento psicológico, né? Na terapia a gente consegue desenvolver o nosso autocuidado, o autoconhecimento, a nossa autonomia, né? Nesse momento, às vezes, existe uma certa dificuldade da presença, né, dos atendimentos presenciais, mas existem também os atendimentos online, que é possível, é viável de serem feitos, né? E nesse trabalho, então, com o psicólogo, a gente vai cuidar desses sintomas, tentar compreender melhor de onde é que vem, como é que ele se manifesta no organismo, na pessoa, né? Quais são as situações mais ansiogênicas. E a gente consegue ter esse cuidado, a gente consegue explicar também para a pessoa o que é a ansiedade. Muitas pessoas têm dúvidas disso, né? Às vezes sente a ansiedade, mas não sabe o que é. Então a gente faz essa explicação. Quando uma pessoa diz assim para psicólogo assim, eu tô com ansiedade, mas eu tenho medo de que eu vou enlouquecer, né? É uma coisa que normalmente pode vir, né, para o tratamento. Eu mesmo já vi pacientes assim. Como é que a gente pode orientar as pessoas quando elas trazem essa fala, né? Que certamente é um sofrimento que está aí presente. Mas como é que a gente pode orientar uma pessoa que chega já com esse medo? Né? E também uma outra questão que eu acho que é importante a gente aproveitar o espaço é sobre a questão do próprio preconceito, né? Às vezes tem pessoas que
não vão ao psicólogo porque tem preconceito. Sim. Talvez até por causa dessa fala, né? Tipo assim, psicólogo é coisa de louco, né? A psicologia é coisa para quem é louco e tal, né? Como é que a gente pode orientar as pessoas nesse momento? Primeiro que a psicologia não é coisa de doido, né? Não é coisa de louco. Todos nós podemos e precisamos realmente ir ao psicólogo. É justamente esse lugar para a gente se conhecer melhor, saber lidar melhor com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, né? E quando alguém chega com esse discurso, realmente a gente entende a carga emocional dessa ansiedade, né? Então, nesse primeiro momento, a gente acolhe essa pessoa, né? Tenta compreender um pouco mais do que é essa loucura que ela tenta dizer, né? E vai acolhendo e trabalhando essas questões com ela mesma. O que eu acho interessante, assim, à medida que se diminui o preconceito com relação à psicologia, as pessoas também buscam uma alternativa, né, de tratamento. Ela não fica só naquele mundo. Então, a partir do momento que você começa a entender, olha, a psicologia é para o ser humano. Você é gente, você é ser humano, então a psicologia também é para você. O tratamento psicológico é para você também. Então, a gente acaba colaborando para que a sociedade tire esse preconceito de cena e comece a buscar o tratamento, né? E buscando o tratamento, ela se encontra. Sim. E é importante a gente quebrar esses paradigmas, né? Esses tabus. Realmente, às vezes, quando você vai comunicar para alguma pessoa, estou indo para terapia. Sim. Nossa, mas por quê? Você era tão bom, você não precisa disso. E começam várias coisas que, às vezes, dificultam ainda o processo e o tratamento, né? Porque a pessoa fica tão assustada com os julgamentos que vêm de fora que ela acaba interrompendo o processo de terapia mesmo. E acaba que são crenças que a gente são alimentadas pelo meio que a gente vive, né? Então, assim, tem essa vergonha de fazer o processo, esse preconceito, que acaba dificultando mais ainda a pessoa conhecer como que ela está lidando com os sentimentos dela. Então, é importante ter esse espaço também para a gente desmistificar essa questão da terapia. A terapia, ela é, sim, para todos, não só para doidos, pelo contrário, é uma ciência que busca o conhecimento humano, então a gente tem sempre que estar no processo de buscar conhecimento, aquela questão que a gente falou também da saúde mental, né? Que saúde não é só ligada a algo físico, mas sim a algo também emocional, espiritual, social. Tem uma dificuldade da gente compreender o sofrimento quando ele não é visível e não é fisiológico, né? Então, se você chora é porque você é fraco, se você sente é porque você não é bom o suficiente, né? Então tem todas essas questões também que dificultam muito a abertura para o campo psicológico e de saúde mental. Sim, e como eu falei, né, a saúde engloba também o lado espiritual, né? Não só o físico, não só o emocional, mas também o espiritual, né? Como a gente estuda, a gente compreende o ser humano como um ser de totalidade. Entrando nessa parte mais espiritual, que espiritual também não está só ligado à religião, né? É uma espiritualidade que vai além disso. Rezar, praticar a fé, ela pode ajudar também a aliviar esses sintomas ansiogênicos? Por quê, Alana? Isso, a gente primeiro tem que compreender que papel que tem a fé e a espiritualidade dentro da vida de cada pessoa, né? Como você bem disse, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando necessariamente de uma religião específica, né? Mas o sentido que eu dou para minha vida, para as coisas que eu faço, para onde eu quero chegar, né? E isso tudo é um movimento de motivação mesmo para a gente seguir a nossa vida, conquistar as nossas coisas. E praticar a fé me faz lembrar muito de esperança, né? Claro, cada pessoa vai encontrar qual que é o significado da fé em sua vida e onde encontrá-la, mas quando a gente olha para a fé como um sentido de esperança, ela se torna algo extremamente positivo, sobretudo nesse momento que a gente está vivenciando, que o que a gente mais precisa é de fato dessa esperança, dessa expectativa de que é possível surgir algo novo aí, né? Algo positivo. O que a gente vai conseguir aprender com essa situação, né? Com esse momento? Então, a espiritualidade, pertencer a uma fé, ela pode ser sim algo eficaz na nossa vida. E claro, tudo aí no equilíbrio, né? Nada em excesso, porque senão acaba gerando mais ansiedade, mais problema também. E tem um estudo bacana, muito bacana, que fala do quanto a música é importante nesse processo, né? Fazendo link com a outra questão. E que a poesia também é algo bacana,
Porque através da poesia e da música, a gente consegue aliviar os sintomas ansiogênicos, né, que vêm da ansiedade, os sintomas depressivos, e sobretudo a poesia, ela consegue despertar em nós esse sentimento de esperança, a perspectiva de algo novo. E isso é muito bacana, a gente vê o quanto a arte ela está presente no nosso meio e o quanto ela é eficaz para cada um de nós, né? Interessante, Alana, porque durante essa semana, aliás, não só durante essa semana, mas durante essa situação de pandemia, como aumentou nas redes sociais as manifestações artísticas, né? Pessoas, até por causa do confinamento, as pessoas que tocam, as pessoas que cantam, as pessoas envolvidas em dança, elas se doaram prontificando a apresentar pelas redes sociais aulas de dança, tudo gratuito, aulas de violão, aulas de música, né? Se prontificando a fazer apresentações gratuitas, as pessoas podem acessar. Então isso revela essa fala sua, quer dizer, no momento de confinamento, a arte ela vem como uma aliada para nos ajudar a suportar as tensões e ansiedades do dia a dia. Isso é muito importante. Eu diria, inclusive, que teve um estudo feito pela ciência, né, nas revistas, nas principais revistas, super interessante, e outras revistas, falando do papel da oração, né, na cura de muitas enfermidades, feito pesquisas inclusive comparativas, né, pessoas que não têm fé, de pessoas que têm uma prática de fé, o quanto que elas se curaram, o quanto que elas foram curadas, seja de câncer, seja de outros problemas, de doenças crônicas, o quanto elas puderam ou curar ou amenizar o seu sofrimento. Então isso que você está falando é muito certo. Tanto a arte quanto a religião tem um papel fundamental nesse bem-estar da pessoa. Isso, melhora realmente, me faz lembrar de experiências que eu tive dentro de hospital, né? O quanto a fé e a espiritualidade dessas pessoas ajudavam no enfrentamento, na aceitação de algumas enfermidades, né? E na força de vontade para seguir ou para aceitar a situação presente, aceitar muitas vezes a finitude, que é algo difícil, e através da fé elas conseguiram isso. Eu queria aproveitar o ensejo e perguntar uma coisa. Uma coisa é um profissional de saúde lidar com o doente dentro de um hospital. Ele é preparado, ele tem todo um preparo profissional, ele está lá dentro, ele tem todo um treino para aquilo. E uma pessoa que fica dentro de casa, que tem convivência 24 horas agora, nesse momento, por exemplo. Como lidar com uma pessoa ansiosa, que sofre do transtorno de ansiedade? Como lidar com essa pessoa? É um grande desafio, né, para começo de conversa. Porque muitas vezes nós não temos a compreensão e às vezes não aceitamos um adoecimento psíquico, né, do outro. Às vezes, claro, a ansiedade ela não se apresenta só ali com o tremor, com a sudorese, com a taquicardia. Ela vem também com uma irritabilidade, um cansaço muito extremo. Então, o que a gente pode fazer com relação a essas pessoas ansiosas, quando às vezes a gente nem sabe que ela é ansiosa? É dispor a nossa presença, o nosso acolhimento, tentar ouvir essa pessoa e entender o que está acontecendo com ela e sempre motivar também a fazer algo juntos, né? Percebi que alguém da minha família está um pouco ansioso, tem alguma coisa estranha acontecendo? Peraí, vamos conversar, vamos respirar juntos para tentar controlar um pouquinho, vamos fazer um exercício juntos, né? Sempre ter essa presença e, claro, quando isso não for possível, né, de ser cuidado em casa, passar um pouco dos limites, ajudar e orientar essa pessoa também a procurar ajuda externa, né, de um profissional. Sim. Alana, nesses casos de ansiedade, então é importante ter essa presença da outra pessoa dentro de casa para auxiliar a pessoa, como posso dizer, para auxiliar a pessoa que sofre com ansiedade a conhecer esses sintomas. Sim. Seria nesse sentido. Às vezes a outra pessoa consegue lidar de uma maneira melhor, consegue esclarecer para o outro aquilo que o que está sentindo, às vezes nem percebe, né? Então, realmente se torna algo importante, né? Essa presença do outro. E eu acho que também, Alana, penso eu, né? Uma situação muito comum é aquela que nós conversávamos também no bloco anterior, né? No programa anterior. A dificuldade de quem não está treinado
em lidar com o outro, na situação de ansiedade, e começar a estabelecer juízos, né? Juízos, preconceitos, depreciativos, né? Acaba que piora, né? Você está com frescura, né? Uhum. Que é muito comum. Então, assim, acho que uma das dicas, penso eu, né? Seria evitar todo tipo de julgamento sobre a pessoa que sofre ansiedade. Como o nome sugere, ansiedade, a gente sofre, né? A gente não só vive com a ansiedade, mas a gente sofre a ansiedade. E talvez algo também que deve nos ajudar, eu acho que ajudar as pessoas também, não sei, até que ponto a gente pode dizer que uma pessoa é ansiosa? Até que ponto isso também não é um preconceito? É uma pergunta que eu fico aqui agora. Como é que a gente... É um bom questionamento mesmo, né? Às vezes a gente tem a tendência de qualquer situação dizer, estou nervoso, estou ansioso. E muitas vezes nem é de fato isso, né? Por isso o cuidado de se perceber melhor, de procurar ajuda caso realmente tenha essa dúvida, né? E realmente o não julgamento, né? Se abster desses comportamentos, dessas falas, é o melhor caminho para poder ajudar alguém, né? Que está em sofrimento de fato. Porque eu penso assim que a ansiedade ela não é uma situação assim constitutiva, né, do sujeito. Ela pode ser transposta, a gente pode lidar, né, com a ansiedade. Eu estou tentando entender que a ansiedade ela não é algo que não se possa transpor, tipo assim, eu não sou a ansiedade. Né? A ansiedade ela é uma situação em que eu estou vivendo, ela não é a situação. Ela pode ser uma situação a mais, né? Sim. Talvez evitar o reducionismo, né? Tipo assim, você é ansioso. E às vezes a pessoa vai ficando daquele jeito, né? Talvez. Parece que vai alimentando mais ainda a Mais crença, ainda. né, que ela é ansiosa. E às vezes nem é, né? Porque são de situações específicas, pelo que eu entendo. E tem muito daquilo que a gente fala, que ninguém é algo, né? A pessoa está em um determinado momento depressiva ou ansiosa. É o momento, é a circunstância, é a situação, né? É o contexto que faz com que alguém fique ansioso ou não, mas ela não nasceu assim, né? Ninguém... Porque eu acho que esse é um problema, não só em relação à ansiedade, mas eu acho que todos os transtornos. De todos os transtornos, né? Todos os problemas de ordem psicológica podia ser colocado na mesma pergunta. Né? Essa pessoa, ela nasceu assim, é da natureza dela, às vezes a gente chega até a naturalizar. Sim. Não, fulano sempre foi assim, né? A gente tem que tomar esse cuidado, viu, gente? Em casa, convivendo com pessoas que têm ansiedade, a gente não ficar toda hora marcando a pessoa, né? Colocando um estereótipo, né? Ou vendo só por aquele ângulo. Isso prejudica a pessoa, penso eu. Acaba que a pessoa vem com um diagnóstico, né, pré-estabelecido e se reduz somente àquele diagnóstico. Não, Justamente. a ansiedade ela é só uma parte da pessoa. A pessoa tem muito mais outras coisas além da ansiedade em si, né? Então acho também importante isso que o senhor falou, de não tentar diagnosticar a pessoa, criticar. Acaba que isso alimenta muito mais as crenças que ela já mesmo própria tem, né? Que ela mesmo própria produz. Sim. Pois é, gente, eu já estava quase que apresentando o final do programa, mas eu gostaria de aproveitar um pouco da fala da Alana. Ela falou muito bem, né? Quero até já agradecer, depois achei claro que ela vai colocar a parte dela, mas assim, antes de chegar ao final, eu queria aproveitar que a Alana colocou a questão do poema, a questão da arte, né? Eu falei um pouco da religião também envolvida com o tratamento, e a declamar um poema que eu fiz esses dias. E assim, esse poema ele é até fruto de uma situação em que, aos meus 16 anos, eu enfrentei um grau de ansiedade, um grau de angústia, e eu encontrava no poema, Alana, esses recursos, essa energia, esse modo de extravasar a ansiedade e a angústia na escrita. Então eu escrevia poemas, escrevi vários, e eu acho que esse também é um recurso que algumas pessoas encontram quando elas sofrem de ansiedade. Então eu vou declamar um poema que ele é muito forte, porque ele fala da situação em que nós nos encontramos agora.
E o tema do poema não é surpresa, né? É Covid-19, que depois de tanto pensar sobre a palavra, eu acabei entendendo o Covid-19 como um convite-19. Então vamos lá. Antes de chegar, fez vários convites. Sorrateiro fez o seu último pedido. Volta para casa, entra na aula, reveja seus planos, retraça seu destino. Pare e pense. Desacelere o seu ritmo, veja o valor da vida. Volta para o essencial, para o que realmente importa. Amizade, respeito, partilha, família. Continuou, insistiu, avisou que ainda há tempo para refletir sobre tudo o que fizemos. Nossos desejos insanos de guerra e destruição, nossos preconceitos, manias de grandeza, consumismo, devaneio e toda a pretensão. Mas eis que finalmente veio, invisivelmente, no entremeio de um pensamento vago, e fez seu fatal convite. Apareceu de repente, incolor, sem cheiro, sem gosto, sem brilho, invadiu pulmões, multidões, nações, dilacerando sonhos, planos, destinos, estabeleceu o luto, o pranto, o canto fúnebre e o último suspiro. Não poupou ninguém, a ninguém discriminou, fez sua própria lei, contaminou milhões, varreu da terra uma multidão e uma lição deixou. Volta para casa, para sua origem, cura tua baixa humanidade, recupera tua identidade, reencontra teu princípio divino e volta ao ser, ao que deve ser. Volta para casa. Dessa forma, finalizamos o programa de hoje. Gostaria de agradecer a Alana novamente pela presença e disponibilidade de estar aqui conosco nesse espaço, compartilhando conhecimento. E a você, telespectador, por nos acompanhar aqui. E esperamos você no próximo programa. Até aí. Também quero agradecer a Alana, a minha colega Chayene, e até a próxima, se Deus quiser. E eu agradeço a vocês novamente pelo convite, pela oportunidade, e fico muito emocionada, com o coraçãozinho aquecido e estremecido ao mesmo tempo, de poder ouvir o seu relato e que voltemos para casa, que fiquemos em casa e que voltemos para nós. Até a próxima!